iniciando aí a nossa programação. Pai, o Senhor seja glorificado, para que haja paz salvação neste lugar. Nós, nosso Rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dizer que Deus tem algo especial para você nisso. Bem-vindos à Igreja Batista do Povo. Graça e paz a todos os nossos ouvintes, graça e paz a você que está entrando aí na nossa live, você que já estava esperando. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira à noite na Igreja Batista do Povo em São Bento, Paraíba, é dia de live, é dia de devocional. Embora as igrejas ainda não estão podendo abrir, né, para a realização dos seus cultos, né, da escola bíblica ministerial, nós estamos levando a palavra de Deus. A palavra de Deus que transforma vidas, a palavra de Deus que é alimento, a palavra de Deus que traz cura, a palavra de Deus que traz libertação. E é isso que a palavra de Deus faz, e é por isso que você está aí, para receber esse alimento, um alimento que foi preparado com tanto carinho. A palavra de Deus, lá num texto de Timóteo, né, no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele vai falar então da palavra de Deus. Aqui está a palavra de Deus, e ele vai falar desse livro, e ele vai dizer que toda a escritura, ela foi divinamente inspirada, e ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir na justiça. E o objetivo então do nosso devocional é trazer um ensinamento, trazer a revelação de Deus, para que nós possamos seguir essas instruções, que certamente fará de nós pessoas melhores, e as nossas ações serão melhores onde quer que nós estejamos. Esse texto que nós vamos utilizar hoje, ele está lá em Efésios, e eu quero falar um pouco sobre o livro de Efésios. Quem foi que escreveu o livro de Efésios? Vamos contextualizar aqui, vamos trazer, né, a memória. Em primeiro lugar, quem escreveu o livro de Efésios foi o apóstolo Paulo.
Vocês lembram de Paulo? Nós já comentamos aqui diversas vezes que Paulo foi um perseguidor da igreja. Ele, dentro da sua religiosidade, ele era aquele que perseguia a igreja. E teve um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, ele cai por terra, fica cego porque veio uma luz. Uau! O tema hoje é vivendo como filhos da luz. Então preste bem atenção. Paulo, ele cai por terra e ele viu uma grande luz, e essa luz fez com que ele ficasse cego. E ali ele tem um encontro com Jesus. Depois de 3 dias, ele volta a enxergar pela ação do próprio Deus. E aí, a partir de então, ele sabe quem é Jesus. E aí ele deixa de ser perseguidor e passa a ser perseguido por causa da pregação do Evangelho de Cristo. Então, o autor dessa carta aos Efésios foi o apóstolo Paulo. Primeira dica. Então, pega seu caderno aí, eu vou passar as informações, começa a anotar, porque quando nós sabemos esses detalhes que eu vou te passar aqui, ele vai fazer toda a diferença na hora de entrarmos aqui na palavra. Outra coisa importante que nós vemos é que em que ano que foi escrito isso? Esse ano em que foi escrita essa carta foi aproximadamente no ano de 60, entre 60 e 63 depois de Cristo. Olha aqui que negócio, em que ano que nós estamos mesmo? Você que está nos ouvindo aí, nós estamos no ano de 2020, depois de Cristo. E essa carta, então, ela foi escrita no ano de 60 a 63. Quanto tempo, não, gente? Que coisa tremenda, né? A gente vai ler essa carta aqui, a gente vai ver as instruções, né? A gente vai ler aqui o capítulo de número 4, e nós vamos descobrir coisas tremendas. Que aquilo que Paulo instruiu, né? Paulo escreveu para os santos que se reuniam em Éfeso, que as instruções que ele deu para aquelas pessoas, essas instruções, elas estão vivas, porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz. Lembra que eu comentei com vocês que a palavra de Deus, que esse livro, ele é um manual de vida para nós? E é nessa perspectiva que eu quero que você leia a palavra de Deus todos os dias. Nós vamos ler o texto aqui e nós vamos ler na perspectiva de que é um manual para a minha vida e que eu vou seguir essas instruções. Aleluia! Eu quero dar um aleluia. Eu vou dar um glória a Deus. Uhul! Porque é lindo demais, rapaz, as coisas que a gente vai descobrindo aqui. Então a carta ela foi escrita no ano de 60 a 63, anota aí, depois de Cristo. Mas às vezes eu fico olhando, né? Estou olhando aqui a câmera, né? Aí eu fico olhando, eu fico imaginando vocês do outro lado, e eu fico imaginando que algumas pessoas devem estar perguntando: Pastor Pereira, o senhor falou depois de Cristo, como que começou essa contagem? Então nós vamos abrir aqui um parênteses e eu vou explicar para você. Às vezes as pessoas acabam confundindo como que nasceu essa coisa depois de Cristo, antes de Cristo, essa contagem a partir de quando? Então, para simplificar e ser bem simples, é o seguinte: essa data depois de Cristo, ela conta a partir do nascimento de Cristo. É outro motivo para dar aleluia, né? Aleluia! Ou seja, o nosso Jesus, o Cristo, nosso Jesus, o Messias, ele veio e a partir dele as coisas mudaram. Glória a Deus! A partir dele surge o Novo Testamento. Antes era o Antigo Testamento que apontava para o Novo, apontava para aquilo que
que iria acontecer. Diga glória a Deus. Que coisa tremenda. O nosso Jesus, ele marcou a história. Queira você ou não queira, ele marcou, e hoje o calendário é depois de Cristo e antes de Cristo. Que lindo, não? Esse é o nosso Jesus. Glória a Deus. Então nós falamos então sobre a carta endereçada aos santos que se encontram na cidade de Éfeso. O autor é Paulo, já falamos um pouco dele. E o ano em que aconteceu, ano de 60 a 63 depois de Cristo. Eu creio que com essa introdução a gente já pode avançar. Mas aonde estava Paulo quando escreveu essa carta? Você sabe aonde estava Paulo? Paulo estava preso. E ele escreve essa carta de dentro da cadeia. E ele estava preso na cidade de Roma. E ali ele estava na prisão, na cidade de Roma. E ali ele escrevia cartas e ele mandava. Então dali ele mandou carta para Colossos. E essa carta específica veio para os santos de Éfeso. Vamos ver então o que Paulo, agora seguidor de Cristo Jesus, discípulo de Cristo, o que é que ele orienta no capítulo de número 4. Então você anote aí, ó, capítulo de número 4, versículo de número 17. E nós vamos fazer essa série de devocionais. Nós vamos estudar, você pode anotar, porque durante a semana você pode ler, você pode pesquisar, e aí nós vamos poder conversar aí sobre esse texto. Efésios 4, versículo 17 ao 32. Essa é a nossa meta, essa é a nossa proposta, esse vai ser o nosso objetivo. Então vamos iniciar então lendo a palavra de Deus. No versículo de número 17 ele diz: portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Tendo tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Então nós vamos ler apenas esses 3 primeiros versículos e vamos já iniciar comentando sobre eles. O que Paulo está querendo dizer então aos santos que se encontravam na cidade de Éfeso? E uma coisa que me veio à mente aqui agora, antes mesmo de falarmos sobre esse texto, o nosso tema é vivendo como filhos de Deus. O que significa viver como filho de Deus? O que é viver como filho de Deus? Então vamos fazer alguns conceitos. Em primeiro lugar, o conceito de filho. Eu acho interessante, nós sabemos o que é ser filho. O tema ele fala sobre filhos da luz, ou seja, não é apenas um filho, são muitos os filhos. E eu quero trazer para você a luz, olha aqui, ó, a luz, né, da palavra de Deus. Eu quero falar para você sobre filho. Quando eu falo filho, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Qual é a primeira coisa que vem? Filho. Filho, ele tem um pai. O filho, ele tem mãe. O filho, ele nasceu depois do papai e da mamãe. Aí você vai dizer, é lógico. Aleluia. Então, o filho, ele é mais novo. O filho, ele é ensinado pelo pai.
São coisas que me vêm aqui à mente. O filho é ensinado pelo pai. E o filho, então, ele deve obedecer ao pai, porque o pai vai instruí-lo no caminho que deve andar, vai ensinar ele a desviar de obstáculos. E essa é a função do pai. Então nós estamos falando, a carta, dentro do tema que estamos trazendo, nós estamos trazendo então algo que é para os filhos. Aleluia. E aqui está falando sobre filhos da luz. Vamos conceituar a palavra luz. Luz. Deus, quando criou os céus e a terra, lá em Gênesis capítulo de número 1, no versículo de número 3, ele diz, haja luz. Ponto e vírgula. Houve luz. Pelo poder da palavra de Deus, o mundo foi criado. Pelo poder da palavra de Deus, o mundo foi criado. E inicia lá no versículo de número 3, haja luz. Porque no versículo anterior, ele vai dizer que o mundo era trevas. E trevas significa escuridão. É escuro, totalmente... Você fechando os seus olhos agora, você vai entender o que é trevas. Trevas é você não enxergar, a impressão que nos dá, mesmo de olhos abertos, nós teremos uma escuridão à nossa frente, e essa escuridão, nós perdemos a noção do que tem à nossa frente, perdemos a noção de distância, perdemos a noção do perigo. O mundo, ele estava em trevas, o mundo estava em escuridão, então Deus precisou manifestar a terra, precisou manifestar os céus, então Deus disse, haja luz. Glória a Deus pela luz, glória a Deus porque podemos enxergar. Luz. Agora, o que é verdadeiramente luz? A gente vai vai pesquisando e a gente vai descobrindo algumas coisas interessantes sobre essa palavra. A lei da física, na lei da física, a gente, quando está na escola, nós vamos aprender muitas coisas, né? Aprendemos sobre a lei da gravidade, né? A maçã que estava pendurada e arrebentou o caule dela, então a maçã caiu. E aí nós então sabemos que há uma força que atrai para a Terra, e nós descobrimos então, deram o nome lei da gravidade. Então a física, ela vai nos mostrar e dar sentido a muitas coisas. E a luz, ela tem uma definição, mas eu quero falar sobre escuridão. Qual é a definição de escuridão? Você sabe o que é escuridão? Nós já falamos como que é o escuro, nós já falamos o que a escuridão ela ocasiona, mas eu quero saber o que é escuridão. Sabe qual é a definição? A definição de escuridão é ausência de luz. A escuridão, ela só existe porque há ausência de luz. Porque quando a luz chega, a escuridão se dissipa. Quando a luz chega, a escuridão acaba. Uhul! Glória a Deus! Aleluia! Então nós já temos aqui algumas definições sobre o tema, vivendo como filhos da luz. Filho tem um pai, e a luz, ele vai trazer revelação daquilo como as coisas são. Diga glória a Deus aí. Começa a fazer sentido para você o que você está ouvindo? E agora viver como filhos da luz. Vamos entrar no texto e nós vamos buscar aqui
esse entendimento, né? O entendimento. Agora, eu me lembrei daquela letra da música, né? Como um farol que brilha à noite, como um farol que brilha à noite, ou seja, a noite é a escuridão, o farol, a luz ele aparece, e a luz vai dar sentido. O marinheiro, aquele que está no navio, com o farol ligado, ali vai ser uma direção, ali vai ser um norte para aquele que está no navio no meio da escuridão. E a letra de música, ela fala algo interessante, né? Eu quero ser como um farol que brilha à noite. Mais uma dica, vivendo como filhos da luz, é ser um farol para a vida de outras pessoas. Aleluia. É desse jeito. Então vamos lá. No texto, logo no versículo de número 1, então, nós podemos ver aqui, ele vai dizer: portanto, digo e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios. Nessa parte aqui, ele vai alertar como aconteceu com ele. A partir do momento em que ele viu a luz, Paulo, ele viu a luz no momento em que ele teve o encontro com Jesus, porque Jesus, ele é a luz. Ele cai por terra e depois aquela escuridão que veio sobre ele, ele ficou, Paulo, 3 dias vivendo nessa escuridão, e ele começa a refletir, ele começa a pensar, ele pensa no diálogo que ele teve com Jesus, porque Jesus é a luz. Então Jesus veio e abriu a sua mente. Todo o conhecimento que o apóstolo Paulo tinha, todo o conhecimento que ele recebeu de Gamaliel, né, um mestre da palavra, ele foi discípulo de Gamaliel, e ele então, ele recebeu muito conhecimento, e o conhecimento das Escrituras. Quando nós lemos no Novo Testamento que vai falar sobre as Escrituras, o Novo Testamento ainda não estava escrito. Então as Escrituras, eles eram a lei de Moisés, o Pentateuco, né? Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Números e Deuteronômio. As Escrituras então eram os primeiros 5 livros da palavra de Deus, que eram os livros de Moisés. E ele conhecido não só como Pentateuco, né, por ser 5, mas também conhecido como Torá, né, em hebraico. E as Escrituras não eram somente o Pentateuco, eram também o livro dos profetas e também os livros poéticos, né? Salmos, Jó, o livro de Provérbios. Então esse conjunto era chamado Escrituras. E as Santas Escrituras, elas falavam daquele que viria. Eles falavam do pão vivo que desceu do céu, e esse pão vivo é Jesus. Eles falavam da luz, e essa luz é Jesus. E Paulo então teve um encontro com Jesus, que é a luz. E mesmo nesses 3 dias em que ele ficou em escuridão, mas o seu pensamento, ele foi refletindo sobre tudo que ele tinha aprendido, e agora os olhos dele se abrem. E agora ele passa a enxergar aquilo que ele não enxergava. E agora ele passa a pregar o verdadeiro evangelho. E é nesse contexto então que ele está dizendo: olha, você que já enxergou a Jesus, você que teve um encontro com Jesus, você que agora se torna um discípulo de Jesus, você não pode continuar andando da mesma forma que você andava. Eu era perseguidor, eu era, Paulo, né? Estou falando aqui de Paulo dizendo: eu era um perseguidor de cristãos, eu era um assassino porque eu matava cristãos.
Mas agora que eu percebi que eu estava errado, eu reconheci o meu erro. Jesus, então, na cruz do Calvário, Ele perdoou todos os meus pecados. E agora eu vou viver uma novidade de vida. Eu vou viver o novo nascimento, porque eu estava perdido e fui encontrado. Ai, 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 glória a Deus. E assim é a minha história. Assim é a sua história. Você foi encontrado por Jesus, você não pode continuar vivendo da maneira que você vivia no passado. Você precisa mudar. Preste atenção. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Não andeis como andam os outros gentios. Agora, quem era gentio, né? Os gentios, no contexto lá da época, eram aqueles que não eram israelitas. Eram aqueles que não pertenciam ao povo de Deus. Porque o povo de Deus era o povo escolhido por Deus e era o povo de Israel. Israel é descendência de Jacó. Quando nós estudamos também sobre a história de Jacó, vou trazer aqui a memória, Jacó, o nome dele veio carregado com sentido. O nome de Jacó era trapaceiro, mentiroso. E Jacó, na sua caminhada, ele teve um encontro com Deus. E quando ele teve um encontro com Deus, ele se rendeu a Deus. E quando ele se rendeu a Deus, Deus então muda o nome dele e muda o nome de Jacó para Israel. E a partir de Israel, Jacó, veio toda uma descendência, veio o povo de Israel. Então nós estamos falando aqui sobre esse devocional. Esse devocional, na verdade, é o ensino, né, aqui da palavra. Então nós descobrimos então a descendência do povo de Deus. Nós vemos quem é Israel. E aí, quem não pertencesse ao povo de Israel, os israelitas então chamavam de gentios. Estava totalmente fora. Gentio não sabia quem era Deus. Gentio servia outros deuses. Gentio servia qualquer coisa era Deus. Gentio tinha até ateu. E assim vai. Gentio é neste sentido. Então, nos dias de hoje, o gentio, ele seria aquele que não pertence ao povo de Israel, porque nós temos os judeus, tá certo? Mas também é considerado gentio aquele que não é cristão, aquele que não é discípulo de Cristo Jesus. Então, a orientação de Paulo, ele diz para você nesta noite, ele fala para mim também, ele diz o seguinte: não ande mais como vocês andavam. No caso de Jacó, o nome dele era trapaceiro, mentiroso. E quando Jacó teve um encontro com Deus, em que ele mudou, ele já não poderia mais ser mentiroso e nem trapaceiro. Jacó muda de vida. E agora Jacó já não mente mais. Jacó não trapaceia mais. Por quê? Porque ele vive em novidade de vida e ele quer obedecer àquele que é o dono dele. E é nesse contexto que agora nós estamos. Se eu sou discípulo de Cristo, eu chamo a sua atenção agora. Não dá para viver aquilo que Cristo, que a palavra de Deus nos orienta. Se nós estamos fazendo algo que desagrada a Deus, se estamos fazendo algo que desagrada a Jesus, algo que desagrada o Espírito Santo, que entristece o Espírito Santo, meu querido, mude. Não dá para fazer as mesmas coisas que se fazia antes. Nós vamos comentar, vamos falar mais sobre isso. Então, o primeiro sentido
desse devocional é para que você não ande como você andava anteriormente. Talvez muitos aqui estejam pensando, estejam ouvindo e dizendo: pastor Pereira, mas o senhor está falando aí, mas eu tive um encontro com Deus ontem. Pastor Pereira, eu tive um encontro com Jesus a questão de 30 dias. Como é que é deixar essas coisas? Eu vou dizer para você: te aquieta, fique calmo, porque nós vamos tratar nesses dias sobre esse tema, e o apóstolo Paulo vai nos dar dica do que você precisa deixar. Eu me recordo na minha conversão, que eu me lembro que eu era policial militar e eu marchava. Então lá tinha a voz de comando: pelotão, sentido, ordinário, marche. E aí então a gente marchava. Então nós tínhamos um superior, né? Nós tínhamos um superior e a gente obedecia à voz de comando do superior. E o superior, quando estávamos bem à frente, ele dizia: pelotão, meia volta, vou ver. E aí todo aquele pelotão dava um passo, retornava e voltava. E voltava, mudava de direção. E mudava pela voz de uma autoridade. Nosso tema fala de filhos. Nós, como filhos, temos uma autoridade e precisamos não irmos em direção a coisas que não agradam a Ele. Quando vamos em direção de coisas que não agradam, nós estamos fora do caminho. E Deus está nos dando então uma voz de comando: meia volta, vou ver. E Ele vai dar a volta, basta você escutar, e Ele vai te dizer quais são as coisas que não agradam a Ele no caminho desse devocional. No versículo de número 1, Ele vai dizer também assim: não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Aleluia! Nós vamos pegar aqui na vaidade do seu pensamento. E esse termo vaidade, na verdade, quando ele fala uma pessoa vaidosa, na verdade, a pessoa vaidosa, ela acaba andando por aquilo que ela pensa, pela sua própria diretriz, por aquilo que ela acha que é certo. Vive de achismo, ou seja, vive de uma aparente ilusão. Vaidade é você viver numa aparente ilusão, sem saber aquilo que é verdadeiro, sem saber aquilo que é verdade. Anotou aí? Anote aí. Anota, escreva aí. Pega aqui, ó. Desculpa. Você coloca aí: vaidade, aparência ilusória. É isso. Então, quando ele vai falar na vaidade do seu pensamento, é porque você imagina, você pensa as coisas da maneira que são erradas. E quando eu disse que eu estava indo no caminho errado, e quando eu ouvi a voz de Jesus, Jesus me disse: meia volta vou ver. Eu me converti, eu fiz o processo de conversão, e eu passei então a ser um seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. Então Jesus me abraçou. E aí, por que eu pedi calma para você? Eu te pedi calma porque Jesus disse para mim: olhe, tem muitas coisas que você vai aprender na caminhada, e tem muitas coisas que você vai desaprender na caminhada com Cristo. E foi por isso que eu te disse: te aquieta, deixe ser conduzido por Jesus, e na medida que vai se caminhando, Jesus ele vai falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem coisas para desaprender e também coisas novas para aprender. E na medida que Paulo, então, a palavra de Deus, ela vai nos ensinando, nós não podemos andar da mesma forma, porque Deus, no manual de vida, Ele vai nos ensinar aquilo que é certo.
E ele fala aqui na vaidade do seu pensamento. Pensamento, vamos pensar assim, aquilo que eu penso, eu trago como verdadeiro. Acontece que você, meu querido, você passou por um processo de construção. No ambiente onde você estava, questões morais, questões éticas, né? Você aprendeu muitas coisas nesse processo até chegar o dia de hoje. E eu também. 59 anos de idade eu tenho. Desde quando eu fui gerado no ventre da minha mãe até chegar hoje, eu passei por muitos processos. E processos onde eu acabei formando os meus próprios conceitos. Então, vaidade de pensamento é uma ação ilusória de coisas que eu trouxe para mim, na minha vida, como verdade. Quando, na verdade, eram mentiras que eu estava vivendo. E como que eu fiquei sabendo que eram mentiras? A luz. Deus disse, haja luz. E a palavra de Deus, ele é a luz que ilumina. E através desse manual de vida, eu pude enxergar as ilusões que eu vivia. Ou seja, vivia de máscara. Hoje nós estamos num período em que muita gente está usando máscara. Mas eu vivia de mascarado, enganando as pessoas, enganando a mim mesmo. Porque no meu interior eu tinha um monte de conflitos. E glória a Deus, porque veio a palavra do Senhor. E hoje eu posso falar com você. E eu posso trazer um pouco dessa luz. E ser luz, para que você seja luz. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Nós não vamos ter pressa, como eu disse para você, tá? Hoje é a parte 1. O versículo de número 18, ele vai usar um termo aqui, olha, entenebrecidos no entendimento. O que significa entenebrecido no entendimento? Ou seja, o entendimento que está ligado à alma, né? As emoções estão ligadas à alma, estão ligados à nossa mente, os pensamentos estão ligados à nossa alma, à nossa mente. Entenebrecer significa escurecer o entendimento. Então, ele traz um alerta aqui, ó, nós, com o nosso entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Nesse versículo nós vamos simplificar aqui. O texto está dizendo para nós o seguinte, que nós, na escuridão do nosso entendimento, nós nos mantemos afastados de Deus. Deus é luz. E afastados de Deus, que é a luz, a cada vez mais nós vamos vivendo no meio da escuridão e no meio das trevas. Aqui ele diz que essa separação de Deus muitas vezes vem pela nossa ignorância. Ignorância significa não ter conhecimento. Oséias, lá no capítulo de número 6, né, no Antigo Testamento, versículo, se não me engano, número 3 ou 4, lá ele vai dizer que o meu povo, Deus falando, o meu povo, você que está me ouvindo agora, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento da palavra de Deus. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecimento da luz, que é Deus.
Deixe Deus iluminar a sua vida. Deixe Jesus iluminar a sua vida. Deixe a Bíblia, que é a palavra de Deus, iluminar a sua vida. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés. Ensina a criança, ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para mais tarde não se desviar dele e cair na escuridão. Esse é o apelo que eu te faço no devocional desta noite. Eu sei que você deve estar muito curioso por aquilo que virá. Eu também estou curioso. Quarta-feira nós vamos voltar. Aleluia. Eu quero só colocar um melzinho aqui na sua boca, porque a palavra de Deus, ela é mel. Ela é doce. E eu quero deixar você com um pouco de mel, para que nós voltemos lá na quarta-feira e possamos dar continuidade. A única coisa que eu te peço é que não, aqui fala da ignorância que há em nós, fala da dureza dos nossos corações, e o que eu vou te pedir é o que está lá no texto de Hebreus: não endureçais o vosso coração. Você que nos ouve, não endureça o seu coração, não permaneça com esse coração duro, amolece esse coração, porque nós vamos avançar na próxima sexta-feira. Ok? Sexta-feira, se eu falei quarta-feira, entenda que daqui passa amanhã e depois nós voltaremos com esse tema. E nós vamos começar a trabalhar a partir do versículo de número 19. Hoje foi a introdução. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você. E nós vamos nos deliciar com esse texto. O tema é vivendo como filhos da luz. Viver como filho da luz é espelhar Cristo através de nós. Então voltamos na próxima sexta-feira e eu quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez por essa noite, pela oportunidade, Senhor, de ser luz para aqueles que estão ouvindo, pela oportunidade que o Senhor me dá de viver como filho da luz, levando a tua palavra, levando uma palavra de vida e de esperança para os que estão ouvindo, uma palavra que vai abrir o entendimento de cada pessoa. Porque, Senhor, nós vamos descobrir que não há sentido de viver se não for por Jesus, que é a luz. Como um farol que brilha à noite, nós queremos ser esse farol que vai ser guia para as pessoas que estão perdidas no meio da escuridão. Jesus Cristo, ele foi para o alto e como um farol na cruz do Calvário, Jesus, ele foi a luz para o mundo inteiro. Na cruz do Calvário, Jesus é a luz e como luz pregada na cruz, ele ilumina o mundo inteiro para que o mundo não viva na perdição. Louvado seja o teu nome. Que nessa noite, o meu desejo é que você encontre essa luz, que você mude a sua vida e que você deixe as coisas antigas para trás e passe a viver o novo. Cristo veio à terra e mudou o calendário. Antes é antigo, depois de Jesus vamos viver o novo, e Jesus veio para vivermos o novo de Deus para as nossas vidas. Nos reconciliamos com Deus através da luz que é Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Então marque aí na sua agenda, sexta-feira estaremos de volta com Vivendo como Filhos da Luz, parte 2.
estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.